Que tipo de discípulo você é? Um discípulo vivo? Ou um discípulo morto? Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que bom que você está nos acompanhando aqui no canal da Missão Ressignificar. Que Deus abençoe poderosamente sua vida cada vez mais. Amém. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo, vendo esse vídeo, mas seja ele o momento que for, bom para você. Mateus capítulo 8. Eu quero ler o versículo 22, mas antes disso, lembre-se que Jesus foi indagado por um fariseu, dizendo que ia seguir a Jesus por onde ele quer que fosse. E aí Jesus disse que as raposas têm sua habitação, a- As aves têm os seus ninhos, mas ele não tinha onde repousar reclinar a a sua cabeça. cabeça. E aí apareceu um outro discípulo no versículo 21, dizendo que ia seguir Jesus, mas pediu uma permissão para poder enterrar alguém. Um de seus E parentes. aí o texto diz assim: o outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Pesado, hein? E olha a resposta que Jesus dá para ele. Jesus, porém, lhe disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar seus mortos. E é com base nisso que eu quero trazer essa pequena reflexão para saber que tipo de discípulo nós somos. Discípulos vivos ou Um discípulo discípulo morto. morto. Como dizem aí, é forte. Nesse momento de panicodemia, eu disse no outro vídeo, se você assistiu, eu vou continuar insistindo nisso. Panicodemia. Panicodemia. Nós estamos vendo pessoas com uma distorção muito grande no discipulado. Nós estamos sabendo de histórias de congregações, de templos sendo fechados, de pastores se recusando a cooperar com a existência e a subsistência de suas ovelhas. Olha, as histórias têm sido cada vez piores. E é com base nisso que eu quero chamar a sua atenção para esse episódio hoje. E uma cena, ainda no Evangelho de Mateus, só que no capítulo número 27, nos chama muita atenção. É a história de um homem chamado José de Arimateia. Preste bem atenção. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57, está escrito assim: E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se dali. Você já imaginou na possibilidade de alguém que teve a ousadia e a coragem de investir no corpo de Jesus, porém Jesus estando morto, investir num Cristo que não tem a capacidade, naquele momento, de abrir a boca e te dar uma palavra de bênção, uma palavra de agradecimento acerca daquela benevolência que você está fazendo? Então, você já imaginou você investir no corpo do Messias, algo que é precioso? Você entregar um lençol limpo de linho, você pegar a sepultura que você cavou para o seu parente, ou até mesmo para você, e você entregar para o Messias, porém para o Messias morto. Para o Jesus vivo que está curando, que está ressuscitando, é um fator. Mas e para esse Jesus morto, você teria condições de assim fazê-lo? Eu anotei algumas reflexões aqui que eu quero ler com você nesse momento. Que humanamente não ia nem sequer receber aquela oferta, Sim. né? Não ia nem sequer tocar, quer dizer, entre aspas, né? Não ia nem sequer tocar naquela oferta, não ia ter uma muito obrigada ou uma recompensa para José de Arimateia. Então, qualquer discípulo vivo seria capaz de pedir o corpo
de Jesus. Eu falo qualquer discípulo, os discípulos que estão caminhando com Cristo o tempo todo, que tem essa capacidade de poder enxergar a jornada de Cristo do começo ao fim, que está acompanhando Jesus o tempo todo. E aqueles 12, especificamente falando, aqueles 11, não o fizeram. Foi José de Arimateia, alguém que está num discipulado à margem, que teve a ousadia de ir lá e assim o fazer. É um discípulo morto dentro dessa mentalidade de quem vive dentro de um processo de religiosidade, que tem a ousadia de fazer algo desse tipo. Linho, perfume, residência, porém aquele corpo não tem condições de reagir a tudo isso que está fazendo. E aí eu consigo me relacionar com um corpo morto na sexta. Mas no domingo pela manhã uma coisa extraordinária, surreal e maravilhosa acontece. É um anjo que me anuncia uma boa nova, que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 5. Está escrito assim: estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto ao chão, elas disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? O Cristo ressuscitou. E aí ele recebeu um investimento extraordinário, e não foi de alguém que está muito próximo dele, que teve essa capacidade de investir. E é nesse contraponto, é nesse contexto da maioria das vezes até de cunho filosófico, que eu quero chamar a sua atenção. Nós temos uma tonelada de irmãos, pastores, discípulos vivos, que estão guardando seus recursos, deixando de investir em gente, deixando de alargar as fronteiras da sua semeadura nesse momento de dificuldade que as nações têm vivido. Mas eu creio que tem muito discípulo que, ao olhar desses, são discípulos mortos, que não têm visibilidade, que possa até não ter credibilidade, mas que estão investindo das suas riquezas no corpo de um Cristo vivo. Nós não podemos acreditar que essas pessoas que estão passando por sérias necessidades nesse momento são pessoas qualquer. Nunca se esqueça disso. Quando Jesus foi buscar, quando Deus foi buscar um rei para si, quando Deus foi buscar um rei para si, ele não foi buscar esse rei dentro de palácios ou dentro de uma família. Foi buscar um anônimo, né? Foi buscar um anônimo. E ele estava num curral. E quem olha para aquele curral sem saber pode ter a sensibilidade de desprezar o rei de Israel que está vivendo no anonimato naquele lugar. Isso aí. Você não sabe quantos médicos, você não sabe quantos enfermeiros, você não sabe se porventura o próximo presidente da nossa nação não está padecendo a fome e necessidade exatamente dentro desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, e coloque amor nas minhas palavras e use de sabedoria para entender o que eu estou te falando agora. Amém. Se você é um desses discípulos vivos, vou te contar uma coisa séria. Você, para Jesus, só serve morto. É como Lázaro. Ele recebeu uma ordem de que ele estava doente e Cristo ficou lá esperando ele morrer para poder chegar lá e ressuscitar. Você hoje, para Jesus, só serve morto. Se você está ajudando as pessoas e tirando fotinha para colocar no seu Facebook para poder ter mais visibilidade, morra. Se você está fazendo o que você está fazendo, colocando até alimento na mesa das pessoas, mas está filmando isso para poder aumentar o número de pessoas no seu canal do YouTube, morra. Não é hora de você ser vivo, cara. Para ser franco, nunca teve essa possibilidade. Você já deveria ter morrido há muito tempo. Então eu estou te chamando você para um ambiente de morte, onde você tem a ousadia e a liberdade de investir na vida daqueles que não têm condições nenhuma de sequer te dar, muitas das vezes, um muito obrigado, como aconteceu com Cristo. E é o próprio Cristo que fala em um determinado momento, e ele diz assim: eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, tu não me deste de beber. E depois ele conclui dizendo que quando nós fazemos a um desses pequeninos, nós estamos fazendo a ele. Então vá lá mesmo, faça, ouse, mas tome a liberdade em Cristo de morrer antes. Entre dentro desse ambiente da morte. Você não precisa ser um discípulo vivo, e na realidade a sua existência nem era para ser, mas o momento no qual nós estamos vivendo é hora de aparecer os Josés de Arimateia e ter a ousadia, a coragem e a bênção de Deus de poder investir nos muitos mortos que nós estamos encontrando na nossa jornada nesses dias.
Que Deus te abençoe, que Deus te potencialize e aumente a sua sementeira. Eu tenho insistido muito nessa oração nesses dias. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você seja um agente da justiça de Deus na face da terra, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém. E que você deixe que o próprio Cristo morto e hoje ressurreto evidencie o seu ministério, evidencie a sua vida. Você não precisa estar mostrando para outros o que você faz. Deixe que o próprio Cristo mostre para os outros o que você tem feito. Amém? Amém. Deus abençoe.